Então, nós estávamos na pergunta 38, 39, 40 e 41, falando de oração. Oração é simples. A gente já pode ir embora, né? Não, né? Então, nós falamos, né, Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. A gente respondeu a pergunta: o que é oração, né? E simplificando, a oração é isso. É falar com Deus. Nós falamos também da atitude que nós devemos orar. Qual é a nossa atitude diante de Deus, né? E aí nós falamos também sobre a oração que Deus não ouve dentro dessa atitude, né? Porque um coração ímpio, um coração que não é temente a Deus, um coração que vive como se Deus não existisse, Deus não ouve essa oração, né? Deus não tem esse compromisso. Nós também vimos o que nós devemos orar. Então a gente viu sobre alguns elementos que não podem faltar na oração. A gente falou sobre o que é adoração, ações de graça, confissão, né, intercessão, lamento, súplica. E aí ficou faltando a pergunta de número 41, que é qual ou o que é a oração do Senhor? E todos nós sabemos qual é a oração do Senhor? O Pai Nosso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, né, qual o próprio Senhor Jesus nos ensina, né? Os discípulos viam Jesus orar e eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Interessante, né? Será como que Jesus orava? Às vezes eu fico me perguntando, como que Jesus orava a ponto de a única coisa que os discípulos falam: Senhor, me ensina esse negócio. Ensina-nos a orar. Tiago vai falar isso para nós: vocês não sabem orar, vocês não recebem porque pedis mal. E é uma realidade, né? A coisa mais importante do cristianismo, da nossa fé, que é a oração e a leitura da Bíblia, é talvez as duas mais negligenciadas, né? Então, a oração do Senhor é o Pai Nosso. A oração do Senhor é o Pai Nosso. Eu vou ler aqui, né, de Mateus 6, do 9 a 13, depois a gente continua. Diz assim, ó, eu vou ler aqui que na Bíblia é melhor, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós continuamos, né, falando sobre oração, algo que é inerente ao crente verdadeiro, né? Porque hoje falar de crente está muito comum, né? Está muito assim, a gente perdeu o nosso prestígio. Não que o cristianismo ou o crente deva ter algum prestígio, né? Mas se nós somos filhos de Deus, se nós vivemos a justiça de Deus e praticamos aquilo que Deus nos ordena, nós deveríamos, né, ter pelo menos uma reputação igual antes. Hoje o negócio degringolou água abaixo, né? Mas oração é uma coisa inerente ao crente, né? Do mesmo jeito que eu e você, né, fisicamente temos necessidades básicas de comer, dormir e beber água, isso é a oração na vida do crente. Imagina, se você não bebe, não come, não dorme, você adoece, fica doente e morre. E se você é crente e não ora, o que acontece? Morre, né? Morre. Então, meus irmãos, nós temos que estudar mais sobre oração. Essa semana eu estudei
difícil, um negócio difícil, oração, né? Porque eu não quero ir para um lado muito místico do negócio, mas eu também não quero ser engessado. É difícil, né? Por isso que eu vou me concentrar mais no Pai Nosso, que está mais fácil. Depois a gente vai, no decorrer do tempo, gastando mais sobre esse assunto. Mas um autor que eu li, muito prestigiado, Charles Hodge, por exemplo, quando ele pregou um sermão sobre missão, o Simon, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, estava ouvindo o sermão. Então, é um homem muito piedoso, Charles Hodge, e tem uma sistemática, que é um livrão dessa grossura assim, e ele fala um pouco sobre oração. Um pouco não, ele fala muito sobre oração. E é interessante que sobre oração, o Charles Hodge ele vai dizer que uma pessoa que não sente a necessidade de orar é totalmente destituída de religião. Lembra, ele está escrevendo no século XVIII, século XIX. Então, a religião é aquele religário, religião é aquele acesso que eu tenho com Deus. Então ele vai dizer que quem não ora é alguém destituído de religião, alguém destituído de ligação com Deus, destituído de ligação com o divino. Ele vai dizer assim, não pode haver vida sem atividade. Se está vivo, tem que ter atividade. Se não tem oração, é porque não tem atividade e está morto. Ele vai dizer assim, como o corpo está morto quando cessa de agir, assim a alma que em suas orações não se encaminha a Deus e vive como se Deus não existisse, está espiritualmente morto. Eu não sei se eu falei isso para vocês, eu recebi um questionário, né, de um seminarista do 4º ano. Ele queria fazer uma pesquisa, né, sobre algumas coisas, e aí depois eu falei com ele, né, porque ele não foi tão claro na pesquisa dele, eu coloquei algumas coisas lá, ele foi tirar uma dúvida comigo, e eu falei para ele, o maior problema da igreja hoje é que existe muita gente dentro da igreja que acha que é convertido, e esse é o problema da igreja, eu acho, um dos, porque as pessoas estão dentro da igreja, vêm da igreja, dizimam, cantam, participam, mas será que de fato são convertidos? Será que de fato são cheios do Espírito Santo? Aquilo que Paulo coloca lá em Efésios, cheios do Espírito Santo. Aí eu posso olhar você, eu como marido, esposa, como filho, e olha, tem alguém cheio do Espírito Santo? Então a oração está ligada a essa vida espiritual, porque a oração é a única ferramenta que eu tenho de acesso a Deus. Eu só converso com Deus através da oração, e Deus só fala comigo através da sua palavra. E se eu não tenho essa atividade ou esse costume, meus irmãos, estamos espiritualmente mortos, e talvez essa falta de conversão genuína dentro da igreja, ela parte do pressuposto ao qual eu respondi no questionamento do menino que vai fazer um TCC sobre isso, é a incredulidade, falta de fé. A gente diz que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus é Deus, e a gente fala tanta coisa, mas a gente não tem aquilo que a Bíblia nos chama a desenvolver, que é temor e tremor. A gente não tem temor de Deus, e a gente não tem nem medo de Deus. Não tem. E a gente vê isso nos nossos filhos. Os nossos filhos não têm medo mais dos pais, né? Porque nós somos uma geração ainda que carregava o temor e o tremor. A gente temia os nossos pais, porque a gente respeitava, sabia quem os nossos pais eram. Eles eram autoridades na nossa vida, eles nos sustentavam e cuidavam de nós, e a gente tremia porque, meu amigo, eles eram mais fortes, eles eram adultos e a gente era menino, e eles falavam grosso, se pegasse a gente, então a gente respeitava, comportava. Agora na igreja não. Na igreja as pessoas brincam com Deus, então porque não conhecem a Deus, não creem no Deus ao qual diz elas creem,
né? Então, meus irmãos, há não somente uma necessidade de orar, como também uma ordem para orar. Se eu sou crente, se eu sou convertido, imagina, se o Espírito de Deus habita em mim, como eu não oro? E eu não estou falando aqui de intensidade de oração, tá? Nós não estamos nessa ponta aqui, isso aqui é coisa mais... Não estamos falando daquela que ora todos os dias 1 hora, não, eu estou falando de alguém que ora regularmente. Alguém que ora regularmente, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da escola, né? Por que as crianças vão para a escola todo dia? Porque tem um conteúdo, e se não estudar aquele conteúdo, elas não passam e são reprovadas, né? Na igreja é do mesmo jeito. Se você não conhece o conteúdo ao qual Deus nos chama a conhecer e crescer nesse conteúdo, você não desenvolve relacionamento com Deus, você não desenvolve o amor a Deus, você talvez demonstre que não conhece a Deus pela vida que a gente tem levado. Então, meus irmãos, há uma necessidade inerente do crente que é regenerado. Se a pessoa é salva em Cristo Jesus, ela deve orar. E eu não estou falando aqui de situações extremas, eu estou falando de uma vida normal, onde a gente enfrenta problemas normais, uma vida normal, você levanta, come, problemas de casamento normal, de família normal, com filho normal, vida normal. Se nessa vida normal, ordinária, você não tem uma vida de oração e de leitura da palavra, nós devemos colocar em xeque a nossa conversão. Porque se eu amo esse Deus e eu não desenvolvo esse relacionamento, é porque, né? Imagina você e eu que somos casados, né? Imagina, a gente era menino, né? Todo menino faz só essa fase, né? Você tem namorado ou namorada? Tem, fulana. Aí ela só não podia saber que a gente namorava com ela, porque o dia que ela descobrisse, terminava, né? Tem crente que está do mesmo jeito, eu sou crente, Deus só não está sabendo disso, né? Agora você imagina, eu sou casado e eu moro numa casa e minha esposa em outra. Eu sou casado e eu passo 3 meses fora de casa, 4 meses fora de casa. Tem coisas, meus irmãos, que não combinam, porque não foi feita para se viver assim. E a oração e a leitura são uma dessas coisas que são inerentes ao cristianismo, inerente ao cristão, inerente ao convertido. Então, além de ser essa necessidade, fazer parte da nossa essência como cristão, é uma ordenança, orar sem cessar o tempo inteiro, né? A gente lembra de Neemias. Eu acho que eu estou me lembrando agora, eu acho que é a oração mais curta registrada nas Escrituras. Talvez você fez uma oração mais curta que a de Neemias, mas nas Escrituras, imagina, Neemias está triste diante do rei, o rei percebe, e naquela época você não podia se apresentar diante do rei de qualquer jeito. O rei faz uma pergunta para ele: o que está acontecendo? Ele tem questão ali de segundos para resolver esse problema todo. E a Bíblia fala que ele ora ali no seu íntimo. Então ali ele ora rapidamente, mas ele fez oração. Mas isso é o impacto de alguém que já sempre orava. Quando a gente olha, por exemplo, para Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Quando o bicho pegou, quando foram denunciar Daniel, o que ele estava fazendo? Orando. Daniel não começou a orar porque o bicho pegou, ele já orava, né? Era uma prática. Não é porque o bicho pode pegar, a minha cabeça pode ir rolar, eu vou parar de orar. Não, a minha vida continua normal, fazia parte da essência de Daniel. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para oração, que é modelo, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Modelo, porque se a gente olhar para a oração de Jesus com os olhos errados, a gente incorre em 2 extremos, né? A gente banaliza, né? A gente banaliza ou faz dela igual muitos católicos fazem, uma reza, cai naquele formalismo que não serve para nada. Ou então a gente banaliza, acha que não. Então isso são 2 extremos. Mas eu só queria
antes de entrar de fato na oração, levantasse um questionamento, para a gente começar a entender um pouco essa questão de oração, né? Levantar essa pergunta: a oração, ela muda o modo como Deus age? Não? Quem é que acha? Vou fazer a oração, vou fazer uma pergunta então vou fazer 3 perguntas. A oração muda Deus? Muda o que Deus vai fazer? Muda? É mudar Deus? Não, a pergunta não foi essa. Deus é imutável. Muito bom. Presta atenção, a gente tem que prestar atenção nas perguntas, e quando a gente vai responder, é isso que eu quero que a gente aprenda com o catecismo, é olhar para as perguntas que a gente vai levantando, e quando a gente vai responder, lembrar que existem doutrinas que são inegociáveis, a imutabilidade de Deus. Então, Deus não muda, ponto. Então, mas a oração muda as coisas? Eu perguntei, a oração muda Deus? Não. A oração muda as coisas? Sim. Muda. Deus atende as orações. Algumas coisas Deus condicionou a oração para mudar. Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? Porque a gente tem que entender essa dinâmica um pouco da oração, né? Porque se a gente não entender, talvez é um dos motivos que os crentes oram menos, que a gente não crê ou não conhece o nosso Deus, né? Mas a oração, meus irmãos, ela não muda Deus. Não, Deus não. Deus não é homem para que mude, filho do homem que minta, nem filho do homem para que... Esqueci o versículo agora, né? Mas é esse versículo aí. Deus, ele é imutável. Deus, ele tem um propósito, né? Ele planejou tudo bem planejado. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não muda os seus planos. Mas as coisas podem mudar? Podem. Então, assim, são duas verdades que a Bíblia afirma. Deus é um Deus imutável. Deus é Deus totalmente sábio. Quando Deus planejou, Ele planejou do começo ao fim. Os planos de Deus não mudam, nunca. Mas ao mesmo tempo, Deus nos chama a orar. E a gente vê claramente nas Escrituras situações mudando baseadas na oração. Deus é imutável. Você nunca vai mudar Deus. Mas as situações, elas podem mudar sim. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele condicionou no seu plano perfeito algumas coisas à oração. Se a gente orou, Deus mudou? Não, estava condicionado. Estava condicionado. A gente faz isso com os nossos filhos. Nós vamos passear na casa da vovó. Se vocês comportarem, beleza. Se não comportarem, você condicionou. Você já decidiu o que você vai fazer. Você mudou de opinião? Não. Estou fazendo analogia pobre aqui, porque quando a gente vai falar de Deus e fazer analogia, é muito pobre as analogias, mas só para a gente entender. Então, por que a gente ora, né? O Gruden, ele escrevendo a sua teologia sistemática, ele vai apontar para nós 3 motivos. Eu quero falar eles bem rápidos aqui para nós, para que nós oramos. Primeiro aqui, o motivo de qual eu e você devemos orar é que a oração, ela exprime a nossa confiança em Deus. Então, assim, eu oro porque eu confio em Deus. Então, provavelmente, se eu não uso da oração, é porque o meu coração não confia. Vocês conseguem observar que a nossa vida prática demonstra muita coisa? Por isso que o nosso coração é enganoso, meus irmãos. Quando a Bíblia fala que o meu e o seu coração é enganoso, é porque às vezes na nossa cabeça está tudo ok, mas a nossa vida, ela grita quem realmente nós adoramos. Então, um dos motivos que eu e você devemos orar é porque a oração ela demonstra, ela exprime essa confiança em Deus,
E além disso, ela é um dos meios pelo qual a nossa confiança em Deus pode crescer. Imagina, você tem uma vida constante de oração, algumas orações Deus responde para mim, para você, e isso nos alegra e nos faz crescer cada vez mais na confiança em Deus. E eu vou sempre orar porque Deus ouve a minha oração. Deus sempre ouve as nossas orações, ponto. Isso é um fato. E Deus ainda, em alguns casos, Ele responde às minhas orações, Ele atende às minhas orações. Por que eu não vou orar? Isso vai me levar a orar cada vez mais. Não é porque Deus tem que responder todas as minhas orações, não. Porque até o fato de Deus, né, não responder de forma positiva a qual eu e você queria, é a melhor maneira. Porque a oração, meus irmãos, nada mais é do que eu e você nos conformar à vontade dEle e não fazer o braço de Deus torcer. Então, esse é o primeiro motivo, aumenta a nossa confiança. Segundo, ele vai dizer que a oração, ela demonstra, então, olha para você, ela demonstra confiança e aumenta essa confiança, e ela demonstra amor e comunhão. Se eu oro é porque eu tenho relacionamento. O Benedito tinha me falado semana passada, a gente ora e só ora quem tem intimidade. A oração gera intimidade. As nossas orações são muito superficiais, e eu e você temos que aprender a orar. É por isso que quando Jesus fala assim, ora sem cessar, o tempo inteiro, ponto. Só que entra para o seu quarto, tire um tempo, porque às vezes a gente ora e você está lá, às vezes meio distraído, e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Lembrei do feijão que tem que colocar para fora, porque eu tenho que fazer almoço para os meninos. Aí você vai, aí você volta. Senhor, então, que gostoso esse dia, uma noite de sono maravilhosa. Você fala: a carne eu não tirei, a máquina eu não estendi. Então, você observa, a gente não separa tempo para Deus e a gente não se aprofunda nas orações. A gente é muito superficial na oração. A gente tem que aprender a falar: Senhor, eu estou triste porque aconteceu isso, eu senti isso, estou com raiva, estou com ódio, estou com inveja, estou com medo, estou com ciúme. Senhor, por que disso? Tira isso do meu coração. Você ora assim. Imagina, esse é o tipo de oração que Deus nos chama a fazer. Talvez é por isso que muita gente está ansioso dentro da igreja, porque as orações são: Senhor, abençoa minha vida, em nome de Jesus, amém. Abençoa minha noite, meu sono, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, amém. E a gente não fala de nós para o Senhor. Eu queria que nós, eu vou incluir geral do pacote, se nós falássemos de nós mesmos para Deus igual a gente fala da vida dos outros, gente, nós estaremos sempre os crentes bombando. Imagina se a gente falasse dos outros, ou falasse de nós para Deus igual a gente fala dos outros. Imagina como que estaria nosso relacionamento com Deus. Então, essa característica demonstra amor e comunhão com Deus. E a oração, quanto mais eu oro, mais profunda é a minha comunhão com Deus. Outra coisa que ele coloca aqui na oração, ela nos permite que nós envolvamos na atividade ou em atividades revestidas de importâncias e relevâncias eternas. Você imagina? Você orar pela conversão de alguém? Você imagina que Deus usou a sua oração, a sua súplica, e por meio da sua oração Deus levou a salvação até uma pessoa? Implicações eternas. Imagina isso. Mas talvez a gente está tão superficial e só: Senhor, obrigado, Senhor acode, Senhor está doendo, Senhor está faltando. Você está entendendo? A gente não ultrapassa. Por quê? Demonstra que às vezes é falta de amor, falta de comunhão, falta de relacionamento com o Senhor. Diga. Deus sabe tudo que a gente tem.
porque nós, minha irmã, é porque nós somos especialistas em justificar. Porque, por exemplo, eu tenho filho e vocês têm filho. Tem necessidades dos nossos filhos que, se eles não pedirem para nós, você nunca vai conseguir atender. Por mais que você esteja atento, tem coisas que precisam ser verbalizadas. Com Deus é do mesmo jeito. Não, mas Deus sabe, mas Ele nos chama a oração, Ele nos chama a confissão, Ele nos chama a súplica, Ele nos chama a intercessão, Ele nos chama a fazer isso. Deus sabe, mas Ele quer desenvolver relacionamento, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa dinâmica. Confiança, amor, comunhão e esse envolvimento são alguns dos motivos que nos levam a orar. Então, a oração não muda a Deus, muda as coisas, podem mudar as circunstâncias. Vou dar, por exemplo, o exemplo de quando o povo no deserto peca e Deus fala que vai matar, vai exterminar o povo. Oração feita por Moisés, lá em Êxodo 32. Moisés intercedeu pelo povo. Senhor, não faz um negócio desse não. Esse povo é o povo que o Senhor chamou, é o povo que o Senhor elegeu, é o povo que o Senhor tirou do Egito. Aí a Bíblia vai dizer assim: então se arrependeu o Senhor. Ou seja, o Senhor não vou dizer que ele voltou atrás, né? Mas o Senhor não fez o que ele iria fazer, porque já estava nos seus planos que por meio da oração ele livraria o povo. Alguém orou, alguém que foi colocado na brecha. Olha a oração, por exemplo, de Salomão no templo. Se o meu, olha o se, a condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. João 1,9: se confessares os seus pecados, não, Deus é bom, Deus me perdoa, através da oração eu e você temos que, é condicional, a Bíblia vai dizer, por exemplo, nos evangelhos, que Jesus chegou na terra dele lá e não pôde fazer nenhum milagre, porque ninguém cria. Provavelmente alguns comentaristas vão dizer que ninguém levou os doentes para Jesus curar. Não, mas Jesus não cura ninguém não. Ou seja, não creram no poder de Jesus. Outros comentaristas que eu estava lendo, por exemplo, no episódio de Pedro andando sobre as águas, Pedro foi o único que pediu para andar sobre as águas. Então provavelmente, se outros tivessem pedido, tinha andado ou não tinha? Provavelmente, mas só Pedro pediu. Talvez ali, poderiam todos ali, né, andando sobre a água, imagina, mas só Pedro pediu. Então, Ana orou por um filho, era estéril. Se não orasse, talvez nunca teria recebido seu filho. Quantas pessoas oraram por coisas na Bíblia, né? Elias orou e não teve chuva. Deus muda as coisas. Estava dentro do plano maior de Deus. Através da oração, vou fazer isso. Se você não orar, é lógico que tem muitas coisas que eu e você nós não entendemos a mente de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus é imutável, o seu plano é perfeito e segue, mas ao mesmo tempo nós somos chamados e convocados a orar, entendeu? Deus não muda, mas as coisas dentro do seu plano maior, que já são determinadas, que através da oração são mudadas, aí eu e você negligencia a oração. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu estava refletindo sobre isso, eu nunca pensei nesse versículo igual essa semana. Imagina, a oração do justo pode muito. Pode muito. Eu e você temos que entender isso. Pode muito. Então nós devemos orar, meus irmãos. Devemos orar. O Gruden, ele escreve assim na sua sistemática: se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age, e de que Deus causa notáveis mudanças no mundo em resposta às orações, como as Escrituras repetidamente nos ensinam, então oraríamos muito mais do que fazemos hoje. Se oramos pouco, é porque provavelmente
não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Está ligado, meus irmãos, a falta de oração está ligado a crer, a nossa fé. Por isso que nós devemos conhecer esse Deus, e conhecimento de Deus é só através da leitura e da oração, não tem outro jeito. Deus escreveu um livro, Ele não fez um podcast, Ele não fez um filme, uma trilogia, Ele escreveu um livro, não tem outro jeito. Eu e você devemos orar. Então, olhando aqui agora para a oração qual Jesus ele nos chama a orar e ele ensina, Jesus aqui ele nos apresenta um modelo de oração, e o Wiersbe ele vai escrever assim, Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada determinado número de vezes, pelo contrário, deu essa oração para evitar que usássemos de vãs repetições. Jesus não disse, orem com essas palavras, mas sim orem dessa forma, ou seja, usem esta oração como modelo, não como substituto. A gente vai ver alguns elementos na oração, modelo de oração, né? Então, meus irmãos, não é errado fazer essa oração, mas nós devemos ficar atentos para que não caiamos naquele formalismo, né, daquela reza, porque senão você fica naquele extremo. Pai nosso que estás nos céus, e igual a gente quando joga bola ou pratica um esporte, faz aquela roda e o cara está pensando em outra coisa, tá? Pai nosso que estás nos céus, e sai pro jogo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nós devemos entender que a gente ora não só com o coração, mas também com a mente. Você tem que entender o que você está orando, para quem você está orando, o Deus ao qual a gente está servindo, né? Não é só esse formalismo, cumprir um protocolo. Essa oração aqui ela é modelo. Então, o John Charles Hyde, a respeito da oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim, ela consiste em 10 partes ou sentenças. Há uma declaração que diz respeito ao ser a quem oramos. Pai Nosso, é Ele que nós oramos. Há 3 petições referentes ao nome de Deus e ao seu reino e à sua vontade. Há 4 petições a respeito de nossas necessidades diárias, nossos pecados, nossas debilidades e perigos. E há uma declaração sobre os nossos sentimentos a respeito do próximo. E há uma atribuição final de louvor. Ele encerra, pois teu é o reino, poder para sempre. E em todas essas partes da oração somos ensinados a dizer nós e nosso. Então, meus irmãos, nós devemos nos lembrar das outras pessoas tanto quanto nós. Lembra-se, intercessão faz parte da oração. Então a oração do Pai Nosso, ela está dividida em 4 partes. Qual que é a primeira? Nós devemos dirigir a Deus como Pai. Olha só a figura, Deus Pai. Deus, meus irmãos, Ele não é um ser distante. Deus, Ele está perto de nós. Ele é um Pai. Então, segunda coisa aqui, nós devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. A gente falou isso na semana passada. Deus escuta quem? Os seus filhos. Deus não escuta a oração dos inimigos, dos ímpios. Não. A gente até lembrou, Jeremias foi exortado por Deus. Para de orar por ele, Jeremias. Para. Não vou ouvir. Se você estiver intercedendo por eles, eu tampei meus ouvidos. Pai nosso, meus irmãos, Deus é o nosso Pai. Por quê? Nós somos adotados por Ele. Nós agora somos da família de Deus. Em terceiro aqui, nós devemos nos dirigir a Deus como esse Pai nosso que está no céu. Então assim, a nossa intimidade com o Pai nosso, com o meu Deus, o meu Pai, ela não anula a grandeza da glória de Deus, porque Ele é Deus e Ele está no céu, no trono, elevado, sublime e glorioso. Aí, a partir da parte B do verso 9, ele vai trazer algumas petições em relação a Deus, né? Santificado seja o teu nome.
Ou seja, antes de eu e você buscarmos os nossos interesses, devemos nos voltar para Deus a fim de quê? Admirá-lo, adorá-lo e exaltá-lo, santificar o nome de Deus, tornar o nome de Deus conhecido. Lembra? Eu estou orando a Deus Pai, meu Deus, meu Pai, está no céu. Mas antes de qualquer coisa, Ele é digno de toda honra, toda glória, porque Ele está no céu, Ele é Deus, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Então, em primeiro lugar aqui Ele coloca o nome de Deus, é orar por essa santificação pelo seu nome, do seu nome. Deus, Ele é santo em si mesmo, faz parte da sua atribuição. Nós devemos cuidar da santidade de Deus. Eu e você devemos cuidar para que onde eu e você estejamos, o nome de Deus seja reverenciado, seja honrado, seja temido e seja obedecido. Em segundo lugar, ele coloca, o reino de Deus aqui. Venha o teu reino. Nós devemos orar para que o reino de Deus, meus irmãos, venha até nós. Qual que é o reino de Deus? É o governo de Deus nos nossos corações. Deus já reina. Deus, quando Ele nos ensina a orar, usa esse modelo, é para lembrar a mim e a você que existe um Deus, que Ele deve estar sentado no trono do meu e do seu coração. Esse reino deve estar aqui dentro, e eu sou governado a partir desse reino. A minha vida e a sua, ela deve ser, meus irmãos, o palco da manifestação do reino de Deus nesse mundo. Lembra? Você é salvo, você é luz, você é crente, você é filho de Deus. Você carrega o nome de uma igreja, você carrega o nome de um povo, você carrega o nome de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado à maneira como nós vivemos o cristianismo. É perigosíssimo. Por exemplo, na última ceia nossa, eu cometi um erro. Existiam algumas pessoas lá que não eram batizadas e tomaram ceia, mas foi falha minha, porque na dinâmica lá, depois eu falei: Senhor, tenha misericórdia, perdoa, porque eu falhei. Porque as pessoas não têm noção, quando a Bíblia fala, não tome o cálice em vão, indignamente. Paulo vai dizer: muitos dormem. Ele está usando um eufemismo, uma metáfora para a morte. Muitas pessoas morriam porque participavam da ceia do Senhor de qualquer maneira, qualquer um. Isso é sério, meus irmãos. A gente tem que entender que Deus é um Deus santo. Tocou na arca, Uzá morreu. Deus é santo. Eu e você temos que nos apresentar diante de Deus de maneira santa. A nossa vida é de maneira santa. Nós proclamamos o nome de Deus. Então o crente que toma a ceia sem entender o que está acontecendo, ou o crente que às vezes não vem para tomar a ceia porque ninguém vai precisar de mim. Meu irmão, não é eu, é Deus. É Deus. Perigosíssimo essas coisas. Perigosíssimo. Então assim, a evidência de que Deus governa o meu e o seu coração, ela é vista no mundo. Esse é o: venha o teu reino, Senhor, governa a minha vida, governa os meus planos, governa a minha vontade. Em terceiro lugar é o que? A vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. Meu irmão, nessa hora a gente tem que entender, eu e você gostamos de falar que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus vai fazer a vontade dele, mas se Deus matar, quem você está orando para não morrer? E se Deus fazer tudo aquilo que você planejou ao contrário? Porque a vontade dele vai ser feita querendo você ou não. Então a gente tem que entender essas coisas que a gente vai orando. A gente deve orar, meus irmãos, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Por isso que a oração, ela é um instrumento poderoso para não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Lembre-se, algumas coisas Deus condiciona pela oração. É vontade de Deus. Então, a oração é o meu coração se conformando com a vontade de Deus.
Você pode pedir saúde, prosperidade, pedir para que Deus não leve, para que Deus responda. Pode pedir, meu irmão. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu estava vendo um testemunho do irmão hoje. A médica falou assim: seu menino vai morrer se eu fizer isso aqui agora. Ele precisava lá de uma adrenalina bem rapidamente. E aí ela falou assim, que naquele momento ela orou, entregando para o médico assim, falou: Senhor, obrigado, porque o Senhor me bebê, obrigado que o Senhor me deu esse tempo com o meu filho. Foi o Senhor que me deu, ele é seu, o Senhor que me deu. Ela saiu e deu tudo certo. Então assim, não estamos querendo falar da oração, nós vamos falar do coração de alguém que entendeu: Senhor, se a sua vontade é levar, é seu. Se a sua vontade é deixar ele aqui mais 20 anos, 30 anos, amém. Então, meus irmãos, é isso. Não é mudar o que acontece lá em cima para que reflete aqui embaixo, mas é porque aqui embaixo reverbere a vontade de Deus na minha vida e na sua. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ela deve ser buscada sempre na terra. E agora ele segue as petições relacionadas a nós, né? Então, depois dele rogar para essa santificação, que é o nome de Deus, para que venha o teu reino e a vontade dele seja sempre feita, agora nós rogamos ao Pai por nós. Primeiro eu oro a Deus, reconhecendo, amando e me conformando à vontade dele. Agora é a nossa hora de nos derramar diante de Deus, né? Então ele vai colocar aqui, em primeiro lugar, no verso 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, em relação ao presente, nós devemos pedir o suprimento de nossas necessidades. Olha só, Deus aqui manda a gente pedir pão, não luxo. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu estou passando uma dificuldade tremenda. Aí você vai lá, não tem dificuldade. Às vezes baixou o padrão. Deus está mantendo do mesmo jeito, ao qual Ele prometeu. Então, o Senhor aqui nos chama a pedir essa necessidade diária. É interessante que um autor escreveu aqui, que pelo pão aqui nós devemos entender como todas as nossas necessidades materiais. Você pode pedir, mas esteja satisfeito se Deus estiver dando o pão diário. Deus, eu queria comer uma picanha, né? Fazia tempo eu comi lá no acampamento, foi bom pra caramba, né? Aquele lugar, gente, parecia que nós estávamos no céu. Nossa, aquele treino podia acabar nunca mais, né? Que legal. Tá certo que a gente teve que passar um remédio nas pernas, né, Daniel? Porque a gente ficava em pé, mas, gente, eu fiquei pensando no céu. Mas o fato é que nós comemos filé mignon, amigo. Até banguelo como filé mignon. Mas tem hora que a gente vai comer um peito, e tem hora que a gente não vai nem comer carne, vai comer a carne do Lula, ovo, né? Ou então abóbora. E amém por isso, meus irmãos. Deus está nos suprindo. Ele disse que nos manteria e tem nos mantido, né? E glória a Deus por isso. Deus é providente, né? Ele criou pelo seu poder. Em segundo lugar, aqui no verso 12, aqui ele vai colocar, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, em relação aqui ao passado, nós devemos pedir perdão das nossas dívidas. Uma, porque eu e você temos uma dívida impagável, que são os nossos pecados. Então eu e você, nós precisamos sim de pão para a nossa alma, é uma necessidade básica, Deus nos criou assim. Mas o mais importante que eu e você devemos concentrar é o perdão das nossas almas. Por isso que a coisa mais importante que a pessoa devia preocupar na vida é onde eu vou passar a minha eternidade. Eu vou morrer, agora, onde eu vou depois que eu morro? Eu converso com uma pessoa de vez em quando, e a pessoa é bem cabeça dura com relação ao Evangelho. Eu acho interessante, porque que deu uma brecha, eu falo do Evangelho, falo de Jesus, não, mas é porque a Bíblia diz isso. É uma brecha, conversa normal. A gente está conversando, por exemplo, de política, tem uma brecha, eu enfio lá, né?
Mas eu acho interessante, o diabo está lá pertinho, porque eu falo, tipo, igual hoje eu falei assim, mas Deus eu falei alguma coisa lá que eu não lembro, mas eu falei, não, mas Deus é bom, e graças a Deus por isso, né? Mas isso é por causa do pecado, assim. Aí, a pessoa, não, mas e o Vasco? Não sei o quê. E eu fiquei pensando, gente, como que é interessante o mundo espiritual. Existe alguém extremamente interessado para desviar o foco. É o sermão do semeador, né? Você está semeando a semente, mas vem o diabo e ó, gente, é uma facilidade, uma rapidez que a pessoa muda de assunto assim, e eu percebo que a pessoa não percebe. Parece que o ouvido ficou tampadinho. Alguém chegou lá na hora que eu ia falar e fez assim, ó, e depois abriu. E aí a gente consegue. Aí eu vou orando, e uma hora é Deus quem faz mesmo, sou eu, né? Mas, meus irmãos, é interessantíssimo. E essas pessoas vivem com medo de morrer, vivem com medo das coisas, mas elas não se atentam que existe um Deus que deve ser adorado, buscado, e você deve correr para os braços dele e confessar seus pecados, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu sem Cristo Jesus. Ninguém. Não tem metade do caminho, não tem. É igual eu vi um padre falando essa semana. Não, Jesus ele é o único caminho. Claro, Jesus ele é o único acesso a Deus. Eu empolguei com o padre. Mas Maria é o nosso acesso a Jesus. Estragou tudo. Mas a teologia dele está 50% certa, né? Eu preciso de converter só mais a metade. Eu empolguei com o padre, não, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Só Jesus. E ele falou, eu falei, mas Maria nos leva a Jesus. Aí eu, sabe que é Aí eu falei, oh Deus. Não, precisa de entender, meus irmãos, é só Jesus o caminho. Eu e você temos que entender isso. O perdão ele não acontece só na horizontal, ele acontece na vertical, né? Assim como vocês perdoam, porque ele falou lá atrás, isso aqui é a continuação do Sermão do Monte, os misericordiosos verão a Deus. Então, Senhor, nos perdoa, porque eu também estou perdoando. Por que eu estou perdoando? Porque eu sou misericordioso? Porque eu sou bom? Não, porque o Espírito do Senhor, que é misericordioso, que abriu a minha mente, eu entendi o perdão do tamanho que eu recebi, agora eu dispenso, porque nenhuma ofensa para comigo é maior do que eu tenho com o Senhor. Então, por isso que os misericordiosos verão a Deus. Essa é a maior dívida que nós não temos condição de pagar. Em terceiro lugar, ele coloca no verso 13, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele está falando aqui, imagina, ele fala em relação ao presente, né? Nós devemos perdoar como temos sido perdoados. Agora ele fala no aspecto de futuro, pedir livramento da tentação. Você quer ver um negócio interessante? Tem umas coisas que Deus é bom. Esse dia para trás eu estava numa luta para emagrecer. Já emagreci 2 quilos, hein? No acampamento eu não comia, não tomei refrigerante, me comportei, gente. Estou emagrecendo. E eu falei assim, eu lembrei uma vez um testemunho de uma irmã que falou que emagreceu porque ela orou. E eu lembro nitidamente que eu ri demais dela. Falei, toma vergonha, que oração, né? Você parou de comer? É aquela brincadeira que a gente tinha intimidade. Aí eu lembrei e falei, Senhor, é mesmo, Senhor, eu estou muito fraco exercendo o meu domínio próprio. O Senhor podia me ajudar. Porque quando eu vejo um arrozinho branquinho com aquele cheirinho de banho de porco, assim, feijãozinho durinho, nossa, é uma salsicha, aí eu caio para dentro. E aí eu vou pro prato, assim, chega na hora, eu esqueci do meu domínio próprio, e eu só lembro depois que eu estou com comida aqui, E aí eu orei esse dia para trás, falei, Senhor, eu sei que eu preciso exercer domínio próprio, eu preciso. Danilo, nós comemos pouquinho. Nós não comemos. A gente beliscava algumas coisas. Então, aí eu orei. Depois que eu orei, aí eu acho que passou 2, 3 dias. Aí eu cheguei perto da comida assim. Eu estava com fome normal, mas assim, eu senti que eu estava com maior controle do que antes. Eu falei, aconteceu alguma coisa.
Aí eu lembrei que eu tinha orado. Eu falei, olha, funciona. Coloquei um pouquinho de comida, sentei e comi. Falei, olha, Deus é bom mesmo. Uma coisa tão assim, insignificante, né? Tão insignificante. Então, meus irmãos, Deus tem ouvido as nossas orações. Então, assim, em relação ao futuro, né? Livra-nos do mal. Porque eu não tenho dinheiro para comprar um terno. O meu já está apertado, né? 1.000 conto um terno, mais barato eu emagrecer, mais saudável, mais tudo. Eu não posso mais crescer com os lados. Então, é ter essa consciência de que o Senhor nos chama, né? Tirando as brincadeiras, de orar por aquilo que pode acontecer comigo e com você. Porque as concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida são os pecados que todos nós caímos. Eu tenho que orar porque eu vou para a academia. E tem mulher que ela não tem pudor, vergonha na cara. Tem até umas irmãs da Assembleia que estão malhando agora, eu acho legal. Tem uma grife de roupa de malhada da Assembleia de Deus, é legal pra caramba. Tem saia e tudo, você tem que ver. Tem a leg por baixo, saia, tem bem legal. Mas tem umas lá, meus irmãos, sem brincadeira. Se ela estivesse pelada, não chamava tanta atenção. Eu tenho que orar de vez em quando, Senhor, me livra do mal, né? Porque às vezes a única escada, por exemplo, a única esteira que sobra é aquela em frente à escada. Aí eu tenho que ficar andando de cabeça baixa, com o meu fone de ouvido, escutando a meditação, falando, Senhor, me livra do mal. Aí tem dia que eu olho para frente assim, sumiu o Satanás. Oh Deus, obrigado. Mas meus irmãos, isso é uma coisa que acontece na minha vida e na sua. E são tentações que você tem, que eu tenho, e que se você não estiver, Senhor, me livra, hoje eu vou fazer tal coisa, né? Às vezes a gente vai, o Valdir tinha compartilhado, né, foi visitar uma cliente, meu irmão, a gente está suscetível a essas coisas, tem que entender que existe um mundo espiritual por trás dessas coisas. Livra-nos do mal, porque a tentação em si não é pecaminosa, meus irmãos, mas se nós caímos na tentação, nós pecamos contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Então, assim, há uma necessidade e uns desejos da minha carne, constantemente, dos meus olhos. E se eu não pedir, Senhor, tenha misericórdia, me dá a mesma força que o Senhor deu para José, porque senão, meus irmãos, a gente quando cair, porque preste atenção, aprender a controlar, por exemplo, você não conseguir levantar da cama, você não conseguir, igual eu não estava conseguindo diante do próprio, você vê, nós ficamos no acampamento, filé mignon, lá assim, ó, né, filé mignon, nós comemos, brisquei, porque não comi, porque eu não queria não, comemos o que a gente quis comer. Então, assim, comida, o sono, né, na área sexual, meus irmãos, são tentações que eu e você, às vezes achamos, por exemplo, na área sexual, é uma coisa e não, são concupiscências e desejos da minha carne. A minha carne quer dormir, a minha carne não quer levantar, a minha carne quer praticar sexo, é o mesmo domínio próprio. Se eu não consigo dominar o corpo na hora de levantar, se eu não consigo dominar o corpo na hora de comer, provavelmente eu vou perder o domínio na parte sexual, porque é uma coisa só, é concupiscência e os desejos da minha carne. Por isso que a gente tem que estar em constante oração, meus irmãos. E o verso 13, na parte B, ele vai colocar o propósito da oração. Jesus, ele termina a oração do mesmo jeito que ele começou, falando de Deus com Deus, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Primeiro é o reino de Deus, ou seja, não é um reino geográfico e nem político, mas é um reino onde esse Deus, ele tem domínio sobre os seus súditos, porque ele domina sobre os nossos corações. Ele vai falar em segundo lugar do poder, que é de quem? De Deus. Deus, ele tem todo o poder. Lembra-se, quando eu e você orarmos, nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, que onde não tem
fonte inesgotável de recurso. Deus, ele não está preso às leis naturais, Deus não está preso a nada. Deus é Deus, meus irmãos. Por isso que nós devemos perseverar na oração, perseverar. Por isso que Hebreus vai dizer assim, ó, na luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. Às vezes a gente ora e desiste. Não, é esforço, é suar sangue, é levantar cedo, né? E aí em terceiro ele termina com a glória de Deus, porque a glória de Deus pertence a Ele para sempre, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus irmãos, que nós aprendamos com a oração do Pai Nosso. Ela é um modelo que eu e você devemos seguir. Você pode orar ela constantemente? Claro, mas sabendo que quando você está orando, santificado seja o teu nome, Senhor, me dá o pão de cada dia, Senhor, me livra do mal. Você está entendendo o que você está orando. Não caia naquele formalismo onde a oração cai para nada. Lembre-se, meus irmãos, Deus é bom. Deus escuta a minha e a sua oração, e Ele nos chama a orar. Orar como? Quando? O tempo todo, sem cessar. Então que nós possamos desenvolver uma vida de oração. Lembra-se que, vamos fazer uma analogia, a oração é igual um músculo. Se você não fortalece, ele rebenta, né? Então que nós possamos sempre buscar o nosso Deus em oração. Bem, vamos.